Fala galera, boa noite. Vamos começar agora a nossa aula sobre ácidos do pré-vestibular José Henrique Tilba, certo? Boa noite a todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui então para compartilhar a nossa apresentação de hoje. Que está aqui. Show! Vocês estão vendo a apresentação? Sim, isso aí, galera. Muito show. Vou botar então aqui para ficar a tela inteira. Vou pegar uma caneta. Então, gente, hoje a nossa aula vai ser sobre ácidos, tá? Como ácidos e bases, mas o nosso tema, na verdade, vai ser só ácidos hoje, porque os temas de ácidos e bases se complementam entre si, né? A gente só consegue definir o que é um ácido, definindo também o que é uma base, de alguma forma. Então, vamos dar sequência. Eu preciso dar uma... Cadê vocês aqui? Chat. Não estou entendendo você, chat. Você não está abrindo por quê? Peraí. Por algum motivo o chat não está querendo abrir. Ah, não, abriu o chat aqui, sim. Show, maravilha. Beleza. Então estamos vivos. Bem. Então vamos começar. Esse aqui é a nossa legenda, que vocês já conhecem. Pare e reflita. Uma casinha para casa, um olho para você observar. E uma perguntinha é para você responder. Nas aulas passadas, a gente viu dissolução, dissociação iônica e ionização, né? Que eram essas coisas. Porque a gente viu uma aula na qual a gente passou a entender o que é uma solução eletrolítica, certo? Então a gente viu que dissolução é quando uma substância se dissolve sem se modificar na solução. Um exemplo disso era o açúcar. Uma dissociação iônica acontece quando uma substância se dissocia em um ou mais íons, quando ela está em solução. Então você tem uma substância que não é iônica. Aqui também, estranhamente, deu uma travada. Mas tá todo mundo aí de volta, né? Agora tá todo mundo funcionando de novo, né? Está gravando, eu vou voltar simplesmente a compartilhar a tela. E a gente volta a falar as coisas que a gente falava. Então, voltando. Dissociação iônica. Quando uma substância iônica se dissocia em um ou mais íons em solução, em dois ou mais, na verdade, né? Que você tem que ter um positivo e um negativo. E ionização, que é uma substância que não é iônica, que ela é molecular, e ela se ioniza em dois ou mais íons quando é em solução. Aí, ó, queria passar para vocês. Quando, por exemplo, a gente tem uma substância que se dissolve sem se modificar, a gente tem C6, H12, O6. Isso aqui, galera, é a glicose. Tá bom? Uma substância que se dissocia ionicamente, ela já era iônica desde antes. Então, a gente tem como exemplo mais óbvio o NaCl, tá? Porque quando ele se dissocia, ó, isso aqui, ó, está colocando ele em água, em H2O. Ele fica Na+, aquoso, mais Cl-, aquoso. Tá? Então, eles vão virar essas duas coisas aqui.
Agora, ionização. A gente tem uma substância não iônica, que é a molecular, certo? Então, e ela vira dois ou mais íons. Então, a gente vai dar como exemplo coisa que a gente vai ver hoje, que é um ácido. O HCl, que é uma substância molecular, certo? Que quando em água se quebra em um H+, um Cl-. Vocês estão vendo esse AQ aqui embaixo? Gente, esse AQ ali embaixo nada mais é do que um sufixo que diz pra gente que essa substância está dentro da água, tá? Beleza? Então, dúvidas vocês podem sempre falar, vocês sabem disso. Vamos andar. Vamos evoluir. A ionização. Quando eu estava falando de ionização para vocês, eu estava falando exatamente disso daqui, ó. Tem essa substância daqui, que nesse caso é o ácido acético. Vou anotar isso aqui para vocês. Ácido acético. Certo? Que vai se quebrar, essa ligação aqui vai ser quebrada e esse oxigênio vai formar uma ligação com esse hidrogênio aqui, ó. Quando a gente passa para cá, o que acontece é isso. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Cada ligação é feita de 2 elétrons, lembra? Lembre-se disso, cada ligação é feita de um par de elétrons, que esses 2 átomos estão compartilhando. Um par de elétrons ficou para esse oxigênio e o outro também. Então, esse cara ficou positivo, o hidrogênio ficou positivo e o oxigênio ficou negativo. Como você pode ver, está aqui a carga dele, o oxigênio negativo e a água que pegou esse hidrogênio, né, esse Hzinho aqui, ficou positiva. Então, antes a gente tinha nenhuma carga aqui, enquanto que depois a gente tem uma carga negativa nesse íon e uma carga positiva nesse outro íon aqui. Show? Então, ó, isso aí é um caso de ionização. Então, eu propus para vocês que a gente fosse ver nas próximas aulas as funções orgânicas, as principais delas, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Tá? Então, os ácidos, a gente falou que eles têm um sabor azedo, eles queimam, eles têm um cheiro acre, como tem, por exemplo, no azeite, desculpa, no vinagre. Você sabe quando você cheira o vinagre, ele tem aquele cheiro, parece que é azedo? Esses são os cheiros dos ácidos. As bases, elas têm um sabor amarrado na boca, que nem, por exemplo, quando você come uma banana que não está madura. É porque ela ainda está básica ainda. É adstringente o nome desse sabor. As bases são escorregadias, tá? E elas não têm cheiro em geral. Então, quando você pega numa base, a sensação que você tem na sua mão é de que ela está escorregando. É a mesma sensação do sabão, tá? Isso não é por acaso. Os óxidos, eles podem ser tanto sólidos quanto gases, certo? E eles podem ser óxidos ácidos ou básicos, dependendo de qual é a característica deles. Tá? Os sais que a gente forma, geralmente, quase sempre, são sólidos. Tá? Então, os sais são sólidos, os óxidos são sólidos ou são gasos, não, né? Por favor, gases. As bases, elas, você só encontra elas quando você tem uma solução aquosa, e os ácidos é a mesma coisa, tá? Você não encontra ácidos e bases sólidos, tá? Você encontra ácidos e bases quando eles estão em água, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é ácidos e bases. Os ácidos são o quê? São todas as substâncias que, quando dissolvidas em água, originam H+ como um único cátion. Tá bom? Então, ó, por exemplo, se você tiver uma substânciazinha aqui, ó, HA, isso aqui está representando o nosso ácido. Se ele é um ácido, você vai ter que ele em água se dissocia, desculpa.
em H+ e A-, tá? Enquanto que as bases, por outro lado, elas são como se fosse o par oposto dos ácidos. Eles se complementam. Sabe aquela musiquinha que fala que os opostos se atraem, as coisas que são díspares se complementam? Isso vale aqui, nesse caso, né? Então, aqui, ó, por exemplo, uma base, ela é uma substância que, quando dissolvida em água, origina o íon OH-, tá? Gente, esse OH-, ele se chama hidroxila, íon, tá? Lembrem desse nome, tá? Ele é muito importante. Hidroxila, tá bom? Isso daqui, ó, vocês também vão ver muito por aí, que esse H+ se chama próton. A gente fala que ele é um próton, tá? Por que que a gente fala que ele é um próton, gente? Porque realmente, de fato, ele é um próton. Olha só, o H, ele tem um próton, não é? No núcleo dele. Então, ó, peraí, vamos fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. O H, sozinho, quando ele está com o elétron dele, ele tem um próton e um elétron. Então, ele é igual a isso aqui, ó. Um próton no meio, certo? Com um único, ó, um próton grandão aqui, ó. O próton é bem maior que o elétron. Com um único elétron andando em volta dele, certo? Galera, o que acontece quando você tira esse elétron daqui? Gente, o que acontece é que isso aqui passa a ser o quê? Gente, passa a ser um núcleo sozinho, um núcleo pelado, porque ele não tem mais nenhum elétron com ele, tá? Ele é simplesmente uma carga negativa, uma carga positiva rodando ali no meio da água. Então, a gente tem que lembrar essas definições de que é um ácido, de que é uma base, tá? Um ácido é uma substância que gera H+ em solução, enquanto que uma base gera isso aqui, ó, OH-. Quem deu essa definição pra gente, foi... Nossa, foi trágico. Foi esse cara aqui, ó, o Svante Arrhenius, que é, se não me engano, um químico ou dinamarquês ou austríaco, tá? Em 1903. Eu queria reparar, gente, que vocês... Nossa, tá trágico o negócio aqui, hein? Mas eu gostei, eu tô usando agora uma mesa digitalizadora boa zona. Que esse cara foi definir um ácido em 1903. Isso faz 117 anos, gente. Então, isso, historicamente, é muito recente. Jesus Cristo veio há 2020 anos. E há 117 anos é que esse bendito do Arrhenius foi definir o que é um ácido, o que é uma base pra gente, tá? 117 anos depois, galera, a gente tá com fábricas de ácidos e bases e o caramba. Então, tipo assim, gente, as coisas andaram muito rápido e são muito recentes, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês avisem. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de ácidos e bases, certo? É importante a gente dar esses exemplos para o que eu estou falando para vocês não virar uma grande falação e vocês saberem do que eu estou falando, tá? Esse aqui, ó, HF, é extremamente perigoso. É aquele ácido que eu falei para vocês que pega no seu osso, tá? Esse aqui, o HCl, é o ácido que a gente tem no nosso estômago. Olha que bonitinho o estômago. HBr é um ácido que a gente não vê muito no dia a dia. Ele não aparece muito na natureza. Se você for ver também, o BR é o cara que fica logo embaixo do Cl. Então, ele tem as mesmas propriedades do Cl. Tá? Se lembre, mesma família, mesmo comportamento químico. Família, mesmo comportamento. Mas ele é usado como reagente químico. Tá? Gente, HNO3
é um dos ácidos mais importantes que a gente tem na história da humanidade, tá bom? Esse ácido aqui, ele era usado para uma porrada de coisa, desde os tempos desde a era medieval pelos alquimistas. Ele era usado, por exemplo, para você limpar a prata. Ele era usado, por exemplo, para você purificar ouro, tá? Ele era chamado de água régia. Ainda tem gente hoje em dia, 1000 anos depois, que chama ele de água régia. Tá? Peraí, alguém falou alguma coisa no chat? Então, Vinícius, água régia. Cara, isso é tão antigo quanto os alquimistas. Esse cara daqui é o famoso ácido sulfúrico. Também é usado lá desde os tempos dos alquimistas, né? Ele... Caraca. Esqueci o nome que a galera dá para ele historicamente. Bom, tudo bem. Essa daqui é a nossa base mais famosa de todas. É o hidróxido de sódio, certo? Gente, usam isso daqui para fazer sabão, por exemplo, para fabricar sabão. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar bem mais para frente. KOH é o hidróxido de potássio e usam ele tanto para fazer sabão, utilizavam para fazer sabão antigamente, na era medieval e no mundo antigo, porque você consegue obter KOH de árvores, quanto usam hoje em dia ele para fazer cosméticos, tá? Esse cara aqui, ó, MgOH2, é o leite de magnésia, tá? Que se encontra na farmácia. Enquanto que esse cara aqui, ó, KOH2, opa, o que faltou aqui? Faltou esse parênteses aqui, erro do professor. Chama Calviva, tá? Isso aqui usam em obras, às vezes, usam isso aqui também para corrigir o pH do terreno, tá? Tipo assim, não sei se você já viu pH de agricultura. Eu quero que vocês, não tá aqui, mas eu quero que vocês pesquisem para casa, tá? E se você não pesquisar em casa, vai cair uma maldição sobre você, que você só vai poder comer pipoca de novo em 2035, tá? Vou até escrever isso aqui, ó. 2035. Você vai pesquisar o que é o pH, tá? Isso aqui vai ser extremamente importante. Isso é importante para o Enem, tá? Isso é importante ambientalmente falando e você vai ver isso ao longo da sua vida, tá bom? Quando você tiver peixes, exatamente, Emerson. Você vai ver vendendo saco disso às vezes em lojas de construção, em vários lugares. Tem que ter uma noção do que é o pH, tá? Para você tirar onda de químico. Show? Então a gente tem uma porrada de exemplo aí. Vamos andar. Dúvidas? 1, 2, 3. Ninguém tem dúvidas. Se tiverem dúvidas, avisem, tá? Gente, olha só. Coisa importante. A química, durante muito tempo, foi muito bagunçada. Até mais ou menos 1850. Hoje em dia ela não é mais tão bagunçada. Então a gente criou dois grupos, né, para a gente nomear os nossos ácidos, certo? Para facilitar a nossa nomenclatura. O primeiro deles são os ácidos não oxigenados, tá? Que a gente chama de hidrácidos, e eles têm um sufixo chamado hídrico, tá? E os ácidos oxigenados, que contém oxigênio, tá? Eles têm um sufixo variável, que é o terror dos estudantes. Tá bom?
Mas é sério, muita gente tem muita dificuldade aí em ver qual é o sufixo dos nossos ácidos oxigenados. Pois é, mas fique tranquila, Sabrina e todos os outros, porque se você prestar atenção, você vai aprender muito fácil qual é o sufixo, tá bom? Tá, por que, gente? A gente tem esse sufixo hídrico aqui, né? Uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né, galera? Por que a gente chama os hidrácidos de hídrico? Porque hídrico é o sufixo de água, em grego, tá? Então, quando você vê fluorídrico, clorídrico, é porque é um hidrácido. E aí, você faz bem de lembrar uma coisa muito importante. Olha só, se ele é um hidrácido, fica muito fácil saber quem ele é, porque ele, vírgula, né? Não tem oxigênio, tá? Então, se ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio. Então, separa aí, entendeu? Na sua cabeça já bota isso. Ele tem o sufixo de hidrácido, não tem oxigênio, só elemento puro, tá? Vamos ver esses tais hidrácidos agora. Então, isso aqui é o que a gente já sabe, que eles são os oxigenados, certo? E aqui a gente está vendo os exemplos deles, galera. HF, ácido, que nem a Lindalva falou, fluorídrico, HCl, clorídrico, HBr, bromídrico, HI, iodídrico, H2S, sulfídrico, HCN, cianídrico, tá bom? Perceba, nenhum deles tem oxigênio, não é? O professor não está mentindo tanto hoje. Flúor, clor, brom, iode, sulf, cian. Gente, esses radicais que a gente está vendo no nome dos nossos ácidos, eles são vindos dos elementos. E vão ser uma coisa que sempre vai se repetir, tá? Quando você for nomear um ácido. Essa é a parte mais fácil, tá? Vale a pena dizer, como detalhe, que esse cara aqui, ó, H2S, ele é aquele cara que tem cheiro de ovo podre, tá? Tá vendo? Ó, tá podre. Ovo podre. H2S é aquele cheiro de esgoto, sabe aquele cheiro péssimo de esgoto? É o cheiro dele. Tá? Aquele cheiro que você sente às vezes passando ali pela lagoa, é o cheiro do ácido sulfídrico. Tá bom? Esse cara daqui, poxa, esse cara daqui, ácido cianídrico, ele é um ácido que é mortal, tá? Porque quando você respira ácido cianídrico, você respira, na verdade, o cianeto, você morre asfixiado. Eles usavam isso, por exemplo, em câmeras de gás para matar os judeus. Triste. Ele é usado em venenos. Isso aí, certo? Ele é usado, por exemplo, em veneno de rato, eu acho. Caraca, tá complicado, mano. Aí. Horrível. Horrível, Stephanie. Tá bom. Próximo. Estamos agora na parte mais difícil. Os ácidos oxigenados.
Tá? O sufixo deles, como eu falei para vocês, é variável. E ele varia especificamente com a quantidade de oxigênios que nós temos, tá? No nosso ácido. Gente, a gente vai ver futuramente que essa quantidade de oxigênios vai ser conectada com o nosso NOx, tá? Que é número de oxidação. Nossa, trágico. Número de oxidação, tá bom? Por quê? Gente, quanto mais oxigênio tem numa substância, mais esse oxigênio que é faminto por elétrons retira elétrons dela e maior o número de oxidação dele, tá? O que acontece, galera? Um mesmo elemento pode aparecer de diferentes formas em diferentes substâncias, tá? Então, um mesmo elemento, ele pode aparecer com diferentes distribuições eletrônicas no mesmo ácido, por exemplo. Isso acontece nos nossos ácidos. Então, quanto maior a quantidade de oxigênio a gente tem no ácido, mais esse elemento que está na composição desse ácido vai perder elétrons, tá? E é por isso, porque ele aparece de diferentes formas nos diferentes ácidos, que nós vamos ter diferentes sufixos, tá bom? Então, vamos passar para a próxima. Então, eu quero que vocês lembrem esses 4 caras aqui, ó. Tá bom? Que vocês memorizem esses 4 caras aqui. Não é muito difícil lembrar deles, né? O HNO3 é aquele cara que é água régia, tá? Esse ácido clorídrico é o HClO3, também é um cara importante. Esse ácido sulfúrico é o H2SO4 e o H3PO4 é o ácido fosfórico, tá? Gente, percebam que para eles o sufixo é sempre ico, tá bom? O sufixo deles é sempre ico. Lembrem bem da cara desse pessoal aí, tá? O que acontece? Falei para vocês que quando você aumenta ou varia a oxidação de um ácido, né, a quantidade de oxigênio nele, mais você vai, primeiro, arrancar elétrons desse elemento central, segundo, vai variar a nomenclatura dele, certo? E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Pedi para vocês lembrarem desses caras iniciais pelo seguinte: a partir desse cara inicial aqui, a gente vai fazer a nomenclatura dos outros, tá bom? Então, ó, a gente sabe que esse aqui, ó, é o ácido clórico, certo? E sufixo ico. Se você coloca mais oxigênio nele ainda, aí ele fica perclórico. Per é um sufixo, é um prefixo de exacerbação, tipo assim, como se você estivesse aumentando ainda mais a força dele, entendeu? Ó, a gente passou aqui, por exemplo, nele de 3 para 4 oxigênios, tá? E ele fica com esse prefixo per. Se a gente for para baixo, a gente vai retirar oxigênio e esse ácido vai ficar mais fraco, tá? Então, quando a gente retira o oxigênio dele, a gente muda o sufixo de ico para oso, tá? Então, a gente vai de ácido clórico para ácido cloroso, tá bom? E aí, temos certeza que quando a gente retira mais um oxigênio, e aí que fica com um oxigênio só, o sufixo fica o mesmo, mas o prefixo ganha um hipo de pouco,
Tá bom? Quando você lembrar do per, lembra de perfeito, por exemplo, que é uma coisa completamente feita. Completamente feita. Tá? Então, o perclórico ele tem o máximo de oxigênios que aquela substância comporta. Tá bom? No caso do cloro, são 4. Enquanto que o hipo é a falta, certo? Então, o cara que é hipo, ele tem o mínimo possível de oxigênios. Tá? E o oso, eu não sei, eu lembrava na minha cabeça, por exemplo, de dengoso, que é meio, tipo, meio bobão, assim, então, tipo, ele não tem muito oxigênio. E o ico, de força, assim, me lembra uma coisa de força. Eu vou ensinar uns ditadinhos também para vocês lembrarem disso, para vocês memorizarem. Tá? Então, quando a gente vai nessa direção aqui, vai aumentando a quantidade de oxigênio, a gente também está aumentando o número de oxidação do nosso átomo central, né? Que faz sentido, o número de oxigênios ligados a ele. Show? Então, ó, se vocês forem ver, a gente tem esses 4 prefixos e sufixos aqui, ó. O mais oxigenado fica sendo o perico. Já um pouquinho menos fica sendo só ico, que é o mais ou menos normal. Aí se lembra de sulfúrico. O que já não tem tanto oxigênio fica sendo oso. E o último, com o mínimo possível de oxigênio, fica hiposo. Tá? Então vocês têm que lembrar disso. Tá bom? Nunca pedi nada para vocês, mas vocês vão ter que lembrar disso. Aí a gente tem o seguinte, galera. Cada elemento tem o seu radical. Cloro tem cloro, brom tem brom, iodo tem iode, sulfo tem sulfo, o enxofre tem sulfo, porque no latim ele vem de sulfur. É enxofre em latim, tá? E por aí vai. Então, gente, quando você der de cara com um ácido, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que ver... Peraí, vamos voltar aqui. Você tem que ver se aquele ácido comportaria mais oxigênio ou não. Tá? Então, por exemplo, se você sabe que esse cara daqui é o... Opa, caraca, tá trágico. Aqui, ácido fosfórico. Esse cara daqui, ó. Nossa. HPO3 com um oxigênio a menos. Percebam que ele também perdeu uma água, né? Vai ser um ortofosfórico. Tá bom? A gente tem 2 nomenclaturas para o mesmo tipo de ácido. Olha só. Repare bem. Esse tipo de nomenclatura aqui é pouco utilizado, mas ele pode aparecer. Quando a gente classifica os ácidos de acordo com a hidratação deles... Opa, ficou muito feio. A hidratação deles, a gente vai ter os nossos ácidos chamados de orto, piro ou meta, de acordo com a quantidade de água que está inserido na fórmula deles. Por exemplo, esse cara daqui, ó, é o ortofosfórico, é o que mais tem água nele. Quando você retira uma água dele... Opa! Quando você retira uma água dele, né, quer dizer, você tem que dobrar a quantidade dele, e retira uma água dele, ele vira o pirofosfórico. Enquanto que se você pega o pirofosfórico
e retira a água dele, ele vira o metafosfórico. Para esses ácidos aqui, gente, eles estão com o mesmo NOx, tá? E eles estão sendo desidratados. Tá? Gente, é muito bom, é muito tradicional fazer a nomenclatura desse ácido, desses ácidos de fósforo, falando da quantidade de água deles, tá? Então, tipo assim, isso que eu tô falando para vocês é especialmente importante pro fósforo. Show? Então, quero que vocês parem para pensar um pouco no seguinte. Se você está retirando água desse ácido, se você colocar água nele de novo, vai acontecer o que com ele? Ele vai mudar de forma, certo? Ele vai passar das de baixo para as de cima. Você vai passar do meta para o piro para o orto. Tá? Então, nesse caso específico aqui, a gente está falando de um ácido oxigenado que tem várias formas, dependendo da quantidade de água que está inserida nele. Tá? E a gente tem alguns outros ácidos importantes aqui também. O ácido carbônico, que é o ácido da Coca-Cola, que é o que eu falei para vocês, que é um ácido que em água ele se desfaz, tá? Ele se desfaz em água, que é líquida, mais CO2, que é um gás. Isso aqui, ó, está na Coca-Cola, tá bom? Aquelas bolinhas de Coca-Cola. O ácido bórico, que está na água boricada, e esse ácido bórico serve para matar bactérias, por exemplo, e fungos. Gente, e o ácido acético, que tem essa fórmula aqui, ó, que você faz muito bem de lembrar. Isso aqui agora pode estar parecendo que essa fórmula aqui é meio grande, mas é muito bom você lembrar dela, porque ele aparece direto. Ele é um ácido orgânico. Tá bom? E ele está no vinagre. Show? Aí, galera, tem uma parte bem importante aqui dos nossos ácidos que a gente tem que pensar neles, em qual é a estrutura molecular dos ácidos em si, né? Porque a gente está falando de substâncias que existem, então eles têm que ter uma carinha, uma estrutura, né? Certo? Um jeito como eles se arranjam. Esse aqui, ó, é o nosso ácido sulfúrico, ele é H2SO4. Eu te peço para você que, se você não entender essa parte, você realmente fale. Você não entendeu, porque é importante você entender. Tá? Esse aqui é o nosso ácido H2SO4. Tá bom? Aqui está o S. Aqui estão os 4 oxigênios. Tá bom? Gente, o que geralmente acontece, quase sempre, é que os oxigênios se ligam ao nosso átomo central. Que nesse caso aqui é o nosso enxofre. Tá? Eles se ligam diretamente. Então, para você pegar e montar a estrutura de um ácido, você vê a fórmula dele, H2SO4. Para você montar a estrutura dele, você tem que lembrar daquela aulinha lá do início que a gente teve sobre como montar a estrutura molecular de um ácido, tá? Então, eu vou montar aqui para vocês a estrutura. A estrutura do H2SO4 para vocês verem como é que é. A gente tem o S aqui. Faltou isso aqui. A gente tem o S aqui e ele tem
6 elétrons na camada de valência dele, certo? A terminação dele é 2s2, 2p4. O primeiro oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência dele, certo? Esse primeiro oxigênio vai chegar e vai fazer uma ligação com o nosso enxofre. Tá bom? Fez uma ligação dupla, porque ele queria ficar satisfeito, fazer a própria ligação dele, certo? Aí a pergunta é assim, o oxigênio aqui, ele está satisfeito? Sim, ele está, porque ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência dele. O enxofre também está satisfeito? Sim, ele está satisfeito, porque olha só quantos elétrons ele tem na camada de valência dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8 elétrons na camada de valência dele. Só que o oxigênio é tinhoso demais, galera. O oxigênio não está satisfeito por si só, porque vem outro oxigênio e faz as ligações com o enxofre de qualquer jeito. Tá? Aqui, ó. Aí esse oxigênio aqui também vai ficar satisfeito, que nem esse primeiro aqui. E o nosso enxofre, ele vai ficar com uma quantidade boçal de elétrons. Ele vai ficar com 2, 4, 6, 8, 9, 10 elétrons. Tá bom? Ele vai ficar com 10 elétrons, supostamente. Aí, gente, o que a gente faz? Assim, cara, o enxofre já está satisfeito, ele não quer mais nada na vida dele. Só que ainda vem mais 2 elétrons. Aqui, ó. Um desse oxigênio, que se liga para cá, e outro de outro oxigênio, que se liga aqui. Então ele fica com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12 elétrons na camada de valência dele. A gente chama isso de hipervalência. Tá? Enquanto que esse oxigênio aqui, para se satisfazer completamente, fica ligado aos hidrogênios em volta. Tá? Esses 2 hidrogêniozinhos aí. Então, galera, o que acontece aqui é o seguinte, esse enxofre, ele está com 10 elétrons na camada de valência dele. Certo? Ele está com 8 mais 2 aqui. Ele está supervalente, isso que a gente chama. Os hidrogênios que vão sair para formar um ácido, eles são esses caras aqui, ó. Tá? Esses 2 caras aqui. O hidrogênio que sai para formar o ácido é sempre o cara que está ligado ao oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é muito faminto de elétrons. Então, ele arranca os elétrons dessa ligação aqui do hidrogênio e fica com esses elétrons para ele. Fica com uma carga negativa, enquanto que esse cara aqui fica positivo. Tá? Esse cara aqui sai voando. Tá bom? E caramba. Gente, vocês estão com dúvidas nessa parte? Show. Que bom. Beleza. Peraí. Voltamos. Não causa não, Lindalva. Não causa não. O ácido carbônico, ele só que acontece, ele é gás, né? Então, quando você bebe Coca-Cola e você sai aquele gás no seu estômago, ele vai atrapalhar a sua digestão um pouco, sabe? Vai diluir o seu suco gástrico e vai
talvez causar desconforto ao passar pelo seu sistema, pelo seu intestino e pelo seu estômago. Você vai arrotar. Ele não causa mal, não. É tranquilo. Tá? Então, vamos fazer agora também para o outro ácido. Sim. Pegou, Linaldo? Nem perguntei direito. Show, beleza. Gente, o ácido carbônico. A gente começa sempre fazendo carbono. Nossa! Começa sempre fazendo carbono aqui. O carbono, memorize que ele tem 4 elétrons na camada de valência dele. Ele é... calma aí. 2. S2. 2. Opa. 2P2. Tá? E ele quer se ligar a esses oxigênios que estão em volta dele. Então, a gente tem um oxigênio aqui. Esse oxigênio, a gente vai pegar, botar mais um elétron. Aqui, e vai fazer a ligação. Nossa! Caraca aí! Vai ficar assim mesmo, galera. Tá meio complicado aqui, entendeu? Beleza. Então, esse oxigênio está satisfeito. Agora, o próximo. Ele está aqui. Certo? Vamos dizer, os 6 elétrons dele. Ele faz uma ligação com esse carbono. E a outra ligação ele vai fazer com o hidrogênio. E a mesma coisa para cá, gente. Tá bom? Isso aqui, que eu desenhei muito feio, é na verdade esse cara daqui, ó. Repara. Repara. Tá vendo, ó? As ligaçõezinhas todas. Resumindo, você para fazer a estrutura molecular, você vai fazer o seguinte. Ó. Primeiro, o átomo, colocar o átomo central. Segundo, você vai rodear ele de oxigênios e fazer as ligações. Em terceiro, ficou meio curto aqui. Você vai ligar os hidrogênios aos oxigênios. Tá bom? E aí você monta a estrutura molecular desse ácido. Tá? Agora, o que acontece? Os nossos ácidos, eles se ionizam por um motivo muito simples. Para eles, aumenta a estabilidade deles que eles se ionizem, certo? É uma coisa que eles querem. E a presença deles em água possibilita isso para eles, né? Porque o que acontece, gente, é o seguinte, ó. Ó, o seguinte, esse aqui, ó,
HA é o nosso ácido genérico, certo? É um hidrogênio ligado a alguma coisa. Quando a água vem, olha o que a água faz. H2O, não é? Melhor, vou botar a fórmula de Lewis da água aqui, ó. Aqui o nosso oxigênio tem 4 elétrons, 6 elétrons. O hidrogênio, está fazendo uma ligação com ele. E outro. Esse par de elétrons aqui, ó, vai arrancar esse hidrogênio daqui. Opa. Vai se ligar a ele. Tá? E aí, olha só o que vai acontecer. Opa. Virou um H3O a mais, ó. Opa. Aqui, ó. H3O a mais. Esse aqui é o que a gente chama de íon hidrônio. A água possibilita que o nosso ácido se ionize, tá bom? E forma, por exemplo, esses ânions aqui, ó. Esse aqui é a carga negativa do nosso ânion. Tá? Que é estável em água. Beleza? Dúvidas? Vamos dar sequência, então. Como acontece a ionização? Então, eu acabei de explicar isso para vocês ali em cima. Basicamente isso. Você tem um cara que está ligado ao hidrogênio, aí vem a água, pega isso daqui, certo? E vira H3O+. Gente, é por isso que eu falei para vocês que os ácidos, só faz sentido a gente classificar ácidos e bases em água com essa nossa definição aqui. Porque a água é que pega e tira o próton, ou tira a base da base, entendeu? Então, essa equaçãozinha aqui é importante você lembrar, tá? Beleza? Ó, dá uma olhada nela. A, tá ligado, o A, que é o ácido, né? Nosso ácidozão, tá ligado ao hidrogênio. O A pega a ligação, os elétrons da ligação para ele, certo? Enquanto que a água se conecta com esse hidrogênio que ia ficar solto e forma esse cara com a carga negativa. Desculpa. O nosso ânion. E esse cara aqui, que é o hidrônio, com a carga positiva. Show? Então, aqui, esse cara aqui. Esse é o íon hidrônio, tá? Beleza? Agora, uma coisa importante a gente falar é o grau de ionização do ácido, que é esse alfa, que está aqui, tá? Esse é o percentual de ácido que se ioniza em água, tá bom? E o que a gente vê, e aí que tudo realmente se conecta, é que quanto mais oxigênio você tem nesse ácido, mais forte ele é, se ele tem oxigênio, tá bom? E uma segunda regra, que é importante se lembrar também, que quanto mais eletronegativo é o elemento central, mais forte é o ácido, tá? Então, os caras lá de cima da tabela são os que fazem os ácidos mais fortes. Show?
Então, a gente tem uma regra de força para a gente calcular a força dos nossos ácidos inorgânicos. Tá bom? Para dizer se eles são fortes ou fracos. Ó, essa regra é número de hidrogênios menos o número de oxigênios vai dar um certo número que vai ser 2 ou 3 para um ácido forte, tá? 1 para moderado e 0 para fraco. Então, a gente vai pegar, ó, aqui, ó, H2SO4. Ó. Ih, caramba, a ordem está invertida aqui. Mas não tem problema. Olha só. Vai ficar 2 menos 4 igual a menos 2. Só que, na verdade, ó, teria que ser isso aqui, ó. Número de oxigênios antes do hidrogênio. Como esse cara tem muitos oxigênios, ele é um ácido forte. Tá? Aí vamos pegar um ácido que seja fraco ou moderado. H2CO3. Aqui, ó. 2 menos 3 é igual a 1. Quer dizer, menos 1. Ó, vamos botar o seguinte, o módulo disso. Pronto. Menos 1. Então, esse cara é um ácido moderado. Tá? Basicamente é, quantos oxigênios tem retirando elétrons desse ácido versus quantos hidrogênios tem para doar elétrons para esse ácido, certo? Então, ó, a gente pode aplicar essa regrinha, só que vamos aplicar com um módulo já para toda essa galera aqui, ó. 4 menos 1 igual a 3. Esse cara é forte, tá? Forte. Forte. 4 menos 2, né? Por exemplo, que a gente deu, igual a 2. Ele ainda é forte. Certo? Esse cara daqui, ó. 4 menos 3. 1. Moderado. Certo? Esse aqui, ó. 3 menos 3. 0. Fraco. A grande pergunta é, qual é o nome desses caras, né? Qual é o nome desses bonecos? Isso é uma coisa que a gente tem que, ao final dessa aula, a gente tem que saber. Qual é o nome deles? Como dar o nome deles? É importante a gente dizer que esse cara daqui, ó, o H2CO3, que a conta dele ficaria... Opa! 3 menos 2 igual a 1, ele seria moderado. Ele não é moderado. Opa. Ele, na verdade, é fraco. Tá? Esse aqui é o ácido carbônico que a Lindaura perguntou. Esse cara daqui, quem lembra qual é esse cara aqui? Esse cara aqui é o ácido acético. Sabe de onde vem a palavra acético? De aceto, que é o vinagre em latim. Esse cara aqui também é um ácido fraco. Então, dúvidas? Nenhuma, então vamos seguir. Agora, para os hidrácidos, galera, a gente vai ter uma regra que é memorizar. Não tem muito jeito, não. Olha só. Esses caras aqui,
ácido cianídrico e H2S são caras fracos, tá? O HF é moderado. Enquanto esses três bonecos aqui são ácidos fortes. Tá bom? HCl, HBr e HI. Se você for parar para pensar, o único que não faz sentido é esse cara daqui, ó. Por quê? Desculpem. Se você for olhar na tabela periódica, ele fica lá em cima da tabela. Ele deveria ser ultra eletronegativo e ultra ácido. Mas ele não é. Tá bom? E a gente tem que lembrar sempre que a nossa força de acidez vem do grau de ionização, tá? O grau de ionização é um percentual do quanto daquele ácido se ionizou. Então, se eu tenho que alfa é igual a 90% para o HCl, isso quer dizer o seguinte: ,90% das moléculas de HCl se tornaram, galera, H+, mais Cl-. Vocês entenderam isso? Quer dizer, quando eu falo que alfa é 90%, o grau de ionização é 90%, quer dizer que 90% das moléculas desse ácido HCl se transformaram em H+, e Cl-. Ele está altamente corrosivo, ele está com muito H+ no espaço e ele vai reagir com muito tudo, certo? Porque ele liberou muito H+, muitos prótons, tá? Esse é o significado do alfa, do grau de ionização. Beleza? Alguma dúvida? No. 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 Tá, então vamos andar. Então, eu quero que vocês procurem para casa. Dever de casa, hein, galera? Vou cobrar, hein? Vou aparecer nos seus sonhos e vou cobrar você. Teoria dos ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Ok? Quero que vocês procurem esses caras em casa. Tá bom? Por que eu quero que vocês procurem? Mais tarde a gente vai ver uma outra teoria. Porque a teoria dos ácidos e bases evoluiu com o tempo, galera. Ela foi mudando com o tempo. A gente começou com o Arrhenius, que foi o primeiro cara. Depois o Bronsted e o Lowry fizeram a segunda teoria, que era mais geral do que a do Arrhenius. E depois o Lewis fez uma terceira teoria, tá? Que é a mais geral de todas. Tá? Então procurem esse pessoal aqui, tá bom? Show! E aqui devia ser, na verdade, ácidos. Tá? Galera, dúvidas até agora do que a gente fez?
Agora as dúvidas vão começar a aparecer, certo? Porque a gente vai fazer questões. Já pedi para vocês não me deram ouvidos. E agora eu choro em casa, gente. Vocês não fazem as questões que eu peço para vocês. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar na hora da prova, você vai olhar e falar assim, que esse cara tá me falando? Tá entendendo? Fazer as questões é tão importante quanto vir para aula. Eu amo que vocês estejam aqui, mas fazer as questões, gente, é que nem você dar comida pro seu hamster, que é o seu cérebro, no caso. Você precisa fazer as questões, cara. Senão você vai boiar, entendeu? Então façam as questões. Boa, Stephanie, isso. Show de bola. Muito bom. Isso aí. Então, primeira questão, 3. PUC-Camp. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Primeiro, tem poder corrosivo. 2. São capazes de neutralizar bases. 3. São compostos por 2 elementos químicos. 4. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Gente, qual é a resposta certa? Vocês têm até 21h15 para responder. 3 minutos, que nem no Enem. Tá bom? Então respondam! Brenda e Sabrina já mandaram a letra B. Stephanie entre B e C. Vamos ver. 1 minuto se passou. Helder C, Marcos Vinícius, letra B. Gente, eu queria que quem já respondeu escrevesse por que ficou em dúvida nas letras que ficou em dúvida. Tá? Então, nesse caso, Brenda, Sabrina, Stephanie, quem mais? O Helder e o Marcos. Se bem que o Helder não ficou em dúvida, então não precisa, Helder. Mas o Marcos, por favor. Vinícius A. Amanda B. Acabou o tempo. Então, galera, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. A afirmativa 3 já está errada, né? Necessariamente. Por quê? Porque
quando ele fala que os ácidos são compostos por dois elementos químicos, a gente viu que existem hidrácidos, que são dois elementos, e oxiácidos, que são pelo menos três elementos químicos. Então, a 3 necessariamente está errada. Tá? Isso, lembre-se. Emerson acha que é a D. Acha que é a D. Emerson, você está parcialmente certo, pelo menos porque você botou que é 3. Está errada. Isso é verdade. Então, vamos ver. Stephanie mudou para C. 1 e 4. Então, galera, essa questão é complicada, não parece não. 1. Tem poder corrosivo. Sim, os ácidos têm poder corrosivo. Necessariamente. É o que define um ácido, praticamente, é que ele tem poder corrosivo. Tá? Então, a afirmativa 1 está certa. Quem botou A não está certo. Porque a A fala que a 1 está errada. A 2. São capazes de neutralizar bases. Então, Sabrina, ele não cometeu erro na 1, ele está certo. A afirmativa 1 está certa. A 2. São capazes de neutralizar bases. Está certo também, necessariamente está certo. Tá bom? Porque... Ele é uma questão, Vinícius. Não, relaxa, porque vocês podiam ter lido qual eram as certas, não é? Aí fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Porque, de fato, Vinícius, o que você falou é o contrário da resposta certa. Sim. Era a pegadinha da questão, exatamente, Emerson. A 2 está certa. A 3 são compostos por dois elementos químicos. A 3 está errada, já viu. E a 4 formam soluções aquosas, condutoras de eletricidade. Depende, gente. Depende se o nosso ácido se ionizou ou não. Tá? Porque se ele se ionizou, ele tem cargas ali no meio e ele vai passar corrente elétrica. Senão, não vai. Tá bom? Então, a resposta certa... Opa! A resposta certa é a última, letra E. Tá? Apesar de que essa 4 aqui, cara, eu achei muito duvidosa. A que realmente está incorreta totalmente, obviamente, é a 3. Tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão! É a próxima questão! Resposta da 1, já dei para vocês. Olha só, gente. Você tem que associar a coluna 2 à coluna 1, dando o nome de cada um dos ácidos. E você tem 3 minutos. Então, agora, no momento, são que horas? São 21h18. Você tem até 21h21, meu amigo. Isso, Lindalva. Todos os ácidos são corrosivos. Se alguém te disser ao contrário, essa pessoa está mentindo. Gente, eu falei que nem um cebolinha agora, contrário. Todos os ácidos são corrosivos. Vai lá, tá rolando já o tempo. Melhor, vai ser até 21h22. Tá bom? O ácido carbônico também é corrosivo, linda. Só que ele é mais fraco. Bem mais fraco do que os outros ácidos. Se lembra que ele é exceção à regra? Apesar da nossa regra ali para os oxiácidos falar que ele é moderado, ele é fraco. Tá? Ele é tão fraco exatamente porque em água ele se desfaz. Se lembra que eu falei para você que ele se desfaz? Ele se desfaz em H2O e CO2. Entendeu? Então ele é um ácido muito fraquinho. Ele tende a virar H2O e CO2. Mas mesmo assim ele corrói. Tá? E agora, galera, tantos nomes.
Gente, o que vocês não souberem, deixa interrogação, mas façam os que vocês sabem, não fiquem travados muito tempo. Chegamos a 22. Quem conseguiu terminar, galera? Brenda é. Boa, Brenda. Opa. Não consigo ver a E. Ah, consegui ver. Stephanie é, Sabrina é. Cadê Emerson, Marcos Vinícius? Cadê Lindalva? Cadê Amanda, Helder? Vinícius é. Amanda é. Gente, vocês não estão só simplesmente pegando e copiando os de cima, não, né? Vocês estão fazendo. Bom, bom. Falta quem? Falta quem? Alguém não conseguiu? Deu uma travada? Não conseguiu fazer? Ah, pode crer. É o Derdê. Tranquilão, Marcos. É para isso que nós estamos neste local, nesse juntos aqui. É isso aí, cara. Acho que todo mundo já foi, né? Bom, gente, é mesmo, tá? Então a gente, ó, qual é a nossa estratégia para descobrir? Opa, fiz uma caca, mas voltei. Qual é a nossa estratégia para descobrir aqui, ó? Esse cara daqui, ó, se lembra do nosso ácido fosfórico? Tem alguns que eu pedi para vocês para lembrar, não é? Esse aqui é o fosfórico. Esse cara daqui, ó, se vocês lembram, esse cara daqui, ó, é como se você tivesse juntado dois do fosfórico e retirado uma água dele. Tá? Tá vendo? Ó, aqui tem 3 hidrogênios. Você pegou, somou, dá 6. Menos 2 é igual a 4, que é o que está aqui. Ó, tá vendo? Viu? Maneiro. Então, é exatamente isso. Esse cara aqui, ó, é o pirofosfórico. Tá bom? É o F. Agora, o segundo
é o fosfórico, já falei para vocês. Ih, fiz uma caca aqui, galera. O fosfórico é esse aqui de baixo, tá? Falei caca aqui. Esse aqui é o... Cadê? Esse aqui é o fosforoso, tá? Fosfórico é esse cara aqui. Esse cara daqui, ó. Gente, aqui a gente tem aquela série que a gente viu do cloro. Certo? Quanto mais oxigênio, ele fica perico. Fica perigoso. Fica ácido, fica forte. Tá? Então, esse cara daqui, ó, é o mais forte de todos. Ele é o perclórico, como vocês viram. Esse cara daqui é o médio. Cadê? Caraca, me perdi, cara. Aqui. Esse é o clórico. Enquanto esse cara daqui é fraquinho. Cadê? Cloroso. Eu uso. Gostoso. É o que tem pouco oxigênio. Esse cara daqui, ó, ele parece o ácido sulfúrico, que tem um 4 aqui, mas ele tem só 3. Então ele é... Cadê? Sulfuroso. Entendeu? E esse cara daqui é o único que aparece nitrogênio. Se tivesse um 3 aqui, ele seria o quê? Nítrico. Só que tem só um 2. Ele tem um oxigênio a menos do que o óxido, do que o ácido nítrico. Então ele é nitroso. Tá? Tá bom? Então, eu sei que é impossível ver pelo diagrama que eu fiz aqui qual é a resposta certa, mas a resposta certa é a E. Tá bom? Fiquem certos disso. E muito bem, maior parte acertou, certo? Isso aí, gente, é muito ficar vendo, decorando e lembrar, e ficar lembrando dessas coisas mnemônicas de a gente lembrar. Show? Última questão? Então, agora a gente vai ter até... Peraí, vou ler primeiro. O S. Considere os seguintes ácidos com seus respectivos graus de ionização e usos. H3PO4, alfa 27%, usado na preparação de fertilizantes como acidolantes em bebidas refrigerantes. Sabe aquele... quando colocam fosfato, eles têm esse negócio aí na sua bebida. H2S, alfa igual a 7,6 vezes 10 elevado a menos 2, usado como redutor em reações orgânicas. HClO4, alfa igual a 97%, usado na medicina, em análises químicas e como catalisador em explosivos. E HCN, e tem um alfa de 8,0 vezes 10 a menos 3%, usado na fabricação de plásticos, corantes e fumigantes para orquídeas e poda de árvores. Então, ele fala assim, podemos afirmar que, primeiro, HClO4 e HCN são triácidos. Segundo, H3PO4 e H2S são hidrácidos. Terceiro, H3PO4 é considerado um ácido semiforte. E quarto, H2S é um ácido ternário. Então, galera, qual é a resposta? Você tem até 21h32. Primeiro a gente tem que pensar, né? O que é um triácido? O que deve ser um triácido? O que deve ser um ácido ternário? O que é um ácido semiforte? Eu diria que sim, Emerson. Semiforte é o mesmo que moderado.
Então, C, Amanda C, Helder C, Sabrina C. Ô, Marcos, eu não te perguntei, você entendeu a última explicação, cara? Você entendeu as paradas? Deu para entender? Show. Eu tô tipo assim, deu para entender, Marcos? Deu para entender? Você entendeu? Aí, tranquilo. Stephanie C. Quem tá faltando? Lindalva. O Vinícius não falou nada ainda, eu acho. Marcos falou que é C. Então, como são 9h32, a resposta certa é C, exatamente. Vocês estão certos. Vamos por eliminação, gente. Olha só. Ai, caralho. Desculpa. Olha só. O que são triácidos, gente? O que pode variar um ácido? Pode variar a quantidade de oxigênio, tá certo? Quantidade de oxigênio dele ou a quantidade de hidrogênio. Só que o que é importante para o nosso ácido? O hidrogênio. Porque o hidrogênio que torna uma coisa ácida, certo? Então, o hidrogênio é o que disse di, tri e outras coisas, tá? Então, eles têm 3 hidrogênios? Não tem, tá bom? Agora, esses caras aqui são hidrácidos? Não. Pô, óbvio. Olha só, tem um oxigênio aqui. Agora, ácido ternário, H2S, eu pulei a outra. Gente, ele está meio que perguntando se é um triácido. É um triácido esse cara aqui? Não, ele tem só 2 hidrogênios. Sobrou C, certo? Sobrou C. H3PO4 é um ácido semiforte? Ele é um ácido semiforte, cara. Pô, Helder, você sempre se ferra na hora de memorizar as fórmulas. Cara, fica imaginando na sua cabeça, imaginar, eu digo assim, você visualizar dentro da sua cabeça a fórmula e fica tentando mexer com ela dentro da sua cabeça e lendo ela de trás para frente. Isso vai te ajudar a você lembrar a fórmula, tá? Agora, por que que esse cara daqui é um cara semiforte, H3PO4? Gente, a força dos nossos ácidos está ligada ao grau de ionização deles. Quanto mais alto o grau de ionização, mais forte ele é, tá? Esse cara aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? 27%. 27% das moléculas de H3PO4 fizeram H+, em solução. Tá? Pensa no H+, como se fosse as bombas dentro do avião, que eles vão bombardear as cidades, assim, entendeu? Se ele solta muita bomba, ele é forte. É tipo isso. Tá bom? Cansamos, né? Ficaram dúvidas? Fale agora ou fale depois. Creio que não. Né? Aparentemente não. Seguinte, galera. Ó, vou te falar uma coisa muito séria aqui, tá bom? Você fica ligado aí. Esse negócio de ácido é muito importante, cai muito e ele tem mais matérias dentro dessa parte de ácido. Esse é um assunto mais profundo do que eu consegui dar nessa nossa aula. Então, é muito importante você pegar e ver esse material. Algum desse material que eu estou colocando aqui para vocês
na apresentação tem os links para você estudar um pouco sozinho e ver se cai em alguma questão, alguma matéria que eu não dei, que eu não peguei para dar para vocês, tá? Por quê? Porque tem, por exemplo, coisas como hidrogênios não ionizáveis, tem, por exemplo, ionização em sequência dos nossos ácidos, tá bom? Coisas que eu não dei. Se isso aparecer, aí vocês perguntam para mim, tá? Mas deve ter nesse material que eu coloquei para vocês, tá? Eu não posso me estender muito nessas matérias porque a gente tem pouco tempo até o Enem, tá? Então, sugiro fortemente você fazer as questões. Então, esse aqui é um videozinho do Descomplica sobre ácidos, certo? Show, Sabrina, show. Que é maneiro. Esse aqui é um artigo do Toda a Matéria sobre ácidos, que também pode ter algumas coisas legais. E esse aqui é mais um outro artigo do Mundo da Educação do UOL, tudo sobre ácidos, tá bom? Essa aqui é a nossa lista e eu estou requisitando em 3 vias autenticadas que vocês façam as questões 5, 6, 9, 10, 13, 16 e 18 da lista, que são 7 questões. Para a próxima aula e, se tiverem dúvidas, tragam as dúvidas. Lembrando que no final dessa lista tem o gabarito dos exercícios. Então você vê lá a explicação dela, que é muito legal também. Tá bom? Show, Helder! Show, 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 show! Então, olha só, gente. Estudem bastante. Tá bom? 1000 beijos para vocês. E esse é apenas o começo do fim. Eu vou parar de compartilhar essa aula, que foi finalizada, e parar de gravar.